Marcelo Bressan, do marketing da área de negócio do César. Esse aqui é João Garcia, consultor de tendência do digital. Juntos nós somos a Dream Machine Future Studios. A gente veio aqui falar hoje sobre Sci-Fi Prototyping. Já que quer adicionar alguma coisa, quer conduzir um pouquinho? Science Fiction Prototyping, que é uma forma diferente, mais lúdica e mais voltada a sentimento que intelecto, uma forma mais empática de conversar sobre o futuro, testar o futuro, prototipar esse futuro. Ok. Então, antes de continuar e entrar no nosso tema, queria só fazer um convite para quem ligou agora e está assistindo a gente. Próxima semana, não será na quarta-feira, será na quinta-feira, o Intervalo César, vamos ter uma edição especial sobre Big Data. Vai ser na Galeria Porto Mídia, a gente conta com a presença de todos vocês. E agora continuamos com a nossa programação normal. Nós somos a Dream Machine, como a gente já mencionou. E basicamente o que a gente faz é que a gente mistura um monte de técnicas de estudo de futuro, de previsão, de análise de cenários e todo o pacote completo de filtering, tá? Para, como já falou, testar de forma mais empática o futuro. Né? Deixa eu passar aqui. Então, de onde é que veio o futuro? Tá? É uma pergunta importante para a gente entender, porque a gente fala futuro na Idade Média. Eita, cara, tem como baixar aí? Eu vou falar mais alto, pode baixar o microfone que eu falo mais alto. Futuro na Idade Média era assim, amanhã, ou então até a próxima colheita, né? Ou na próxima lua, né? Não tinha uma noção de realmente longo prazo. Cara, eu acho que meu microfone ainda era muito alto. Acho que vai ficar dando microfone. É o teu? Som. Legal. Ajuste. É o dele. Som. Então eu vou ter que falar mais alto, né? Tá, não tem problema não. Que não existia, certo? Assim, não se pensava em futuro. Então esse cidadão aqui, o Joaquim de Fiori, ele era um monge, tá? Que começou com essa preocupação de, mas se a gente veio aqui por vontade de Deus, Deus tem um plano. E tem um livro lá, um tal de Apocalipse, que diz que esse plano tem começo, meio e fim. Então, ele começou a desenhar isso. Eu acho, inclusive, que ele foi o pai do infográfico, tá? Contrariamente, algumas pessoas atribuem aos egípcios, eu acho que isso aqui é muito mais infográfico do que o que os egípcios faziam. E esse cara desenhou uma coisa interessante, que ele tem 3 grandes eras, tá? E a primeira era o Antigo Testamento, a segunda era o Novo Testamento e a terceira era o que ele chamava de Advento divino, da idade, do esclarecimento humano, sei lá das quantas, e que ele define que todas as pessoas adquiririam na Terra todo o conhecimento da Bíblia, virariam reis sábios e haveria uma ascensão comum na humanidade. Não haveria mais pobreza, tristeza, nada disso. Aí você chega hoje com esse cidadão chamado Ray Kurzweil, que é o diretor, o cientista-chefe do Google, tá? E ele também tem um infográfico, né? Só que em vez de 3 eras ele tem 6. E ele fala que a primeira era o DNA evoluindo, depois o cérebro, depois a tecnologia se fundiria com a biologia e depois a gente expandiria e atingiria todo o universo. É muito parecido se você parar para pensar, certo? O cara estava preocupado em você ter um desenvolvimento de conhecimento ao longo do tempo de uma forma abstrata para chegar em algum momento essa coisa se fundir numa coisa só, tá? Eu estou dizendo, peguei esses 2 exemplos só para mostrar para vocês que a noção de visão de futuro é algo extremamente plástico, que transcende as épocas, e isso é importante para a gente, na hora de olhar para uma coisa nova do futuro, a gente não resistir, né? Porque o futuro será confuso, tá? Totalmente obscuro, a gente não sabe, ninguém aqui vai acertar o futuro, não é nem esse o propósito. E aí a gente chega nesse cara chamado Alvin Toffler, que falou justamente sobre isso, tá? Sobre essa questão da gente resistir ao futuro, de ter um problema com lidar com mudança, com informação nova. E tem uma coisa que a gente chama de future shock, que é esse sentimento de desnorteamento face à velocidade com que as coisas estão mudando. Esse cara aqui ele era eletricista, sofreu um acidente seríssimo e perdeu os 2 braços. Ele controla isso com a mente, tá? Não tem nenhum fio ligando na cabeça dele. Se esses braços estiverem do outro lado da sala, ele ainda consegue controlar isso remotamente, tá?
Isso está acontecendo agora. Aliás, isso é do ano passado. Essa mulher está cega desde que ela era criança e ela conseguiu ver o bebezinho dela, graças a esse dispositivo implantado no cérebro dela. Isso aqui é o Microsoft HoloLens. Isso aqui é o que ela está vendo, na verdade. Isso foi inserido no computador depois, mas é o que ela está enxergando. Tá? Objetos que você consegue controlar no espaço com gestos, através da interface que você consegue enxergar. Esse aqui é o robôzinho do DARPA, que provavelmente algum dia vai nos caçar com a metralhadora, mas isso é outro cenário. Esse é o carro autodirigido do Google, já em circulação. Passa numa prova de autoescola com mais taxa de sucesso maior do que as pessoas e faz menos infrações do que as pessoas em média. Está muito próximo de chegar nas ruas isso. Isso aqui é uma prótese 3D, essa moça ela é amputada. E essa prótese foi impressa na impressora 3D em 1042 horas. Tá? Uma coisa importante para falar sobre essa prótese é que normalmente esse tipo de equipamento custa em torno de 80 a 90 mil dólares. Essa prótese custou 3 mil dólares. 150 dólares. Tá? Modelos com menos parafernálias, né? Essa tem LED, glitter e um monte de coisa impressionante. Tem umas próteses bem mais simples que você pode imaginar para a comunidade carente, a diferença que isso faz. E isso aqui é uma impressão 3D em um substrato orgânico. Basicamente é bioprinting. Estão fazendo aqui. Em alguns anos a gente vai ter carne impressa em 3D. Você não vai precisar mais que alguém morra no acidente de carro para receber um transplante de córnea, por exemplo. Isso é legal. E isso aqui é um kit doméstico de edição genética, né? Isso. Tu lembra o valor do kit? Era $100. 100 dólares, né? $100. Com 100 dólares você pode... 23andMe. 23andMe.com. Você vai lá, paga 100 dólares, recebe um kit de análise genética. Basicamente é um cotonete, você coloca na boca, a sua saliva, um cotonete, coloca num tubinho, manda para eles fazem a sua análise genética. E aí tem várias surpresas interessantes, tanto mostrar a sua predisposição genética, para você ter maior afinidade genética, e também dizer assim, olha, e já aconteceu algumas vezes, você tem um irmão em São Paulo, você tem sei lá, um Se ele tiver meio-irmão, passado pelo mesmo procedimento e tiver no banco de dados dele, tiver no banco de dados dele, ele consegue dizer o seu grau de parentesco. Já aconteceu algumas vezes, não uma nem duas, mas algumas vezes. Se você é geek, biohacker e seu pai viaja muito, você provavelmente vai encontrar seus irmãos. Isso aqui é de uma empresa que congela pessoas, geralmente muito ricas, que faleceram, na expectativa de elas serem ressuscitadas um dia. Tá? Isso é real, isso aqui está acontecendo agora. Isso aqui é um boneco, tá? Porque é meio chocante e difícil de conseguir as imagens. Tem um monte de cláusula de confidencialidade, geralmente a família não quer que seja exposto, mas esse centro existe e o serviço é uma mensalidade bem cara. Tá? Mas tem gente aí concentrada em manter, às vezes quando a gente é muito sério, só sobre o cérebro, tem um monte de cabecinha congelada. Para quem viu Futurama e viu as cabeças em vidrinhos e tal, tem gente fazendo isso. Certo? Eu estou vendo aqui a cara de alguns de vocês um pouco... É normal, tá? Quando a nossa parte do cérebro responsável por processar informação nova é muito conectada com a parte do cérebro responsável por processar informação visual e memória. Então, quando você vê alguma coisa que você não viu antes, a sensação de rejeitar isso é orgânica. A vontade de dizer, nossa, não, eu não acredito nisso, não pode ser, isso não é verdade, não está vendo que isso não existe. Esse sentimento, ele é totalmente normal e se você quer estudar futuro, é importante você aprender a lidar com ele. Tá? Então, para você lidar com o futuro, certo? Agora que a gente já entendeu mais ou menos qual é o mindset de simplesmente aprender a enxergar fatos e impactos e coisas e não ter a sua reação natural e espontânea àquilo, naquele momento, e parar de negar que aquilo existe, a gente pode prototipar. A gente pode prototipar, inclusive, para evitar o que o Alvin Toffler chamou de choque de futuro. A gente tem um reconhecimento mais fácil desse futuro e evitar essa paralisia. Então é aí que entra o método que a gente acredita como sendo mais interessante para trabalhar com isso, que é o de Science Fiction Prototyping.
Então, a ideia básica de Science Fiction Prototyping, que é um termo geral que a gente dá a algumas abordagens diferentes de criar cenários através de narrativas pensando em futuro, tá? A gente tem esses três caras aqui que falam dessas três abordagens diferentes. Esse cara aqui, Anthony Dunn, ele é um professor do MIT e ele criou essa ideia de design especulativo. O que é design especulativo? O que é design especulativo? É uma forma de criar design utilizando teoria crítica, utilizando um olhar crítico. É a ideia do design e do futuro enquanto crítica. Não aceitar um futuro ou uma tecnologia ou problematizar esse futuro, essa tecnologia, esse design. Esse cara do meio é um escritor de ficção científica chamado Bruce Sterling, que era parceiraço lá do William Gibson, Rudy Rucker, toda aquela galera do cyberpunk fim dos anos 70 e início dos 80. E ele também teve uma ideia ligada a design, chamada design fiction. Design fiction é basicamente uma forma de dialogar com o futuro. Nas palavras dele, é o uso de narrativas diegéticas. É bonito isso, né? Diegético é o contrário do mimético. Diegético é ficcional. Para suspender, fazer o que em ficção científica a gente chama de suspensão de descrença. Ou seja, pare de não acreditar e vamos conversar sobre esse futuro. É o futuro e o design enquanto diálogo. E esse cara aqui é o Brian David Johnson, que é o futurista da Intel. E ele, muito recentemente, também bolou uma abordagem cujo nome é Science Fiction Prototyping. E a ideia dele é pegar o resultado de tecnologias, combinações de tecnologias e gerar protótipos narrativos, dizendo, se essa combinação que a gente está pensando de carros autônomos e óculos de realidade aumentada, em que você vai ter dentro de um serviço tal e qual do Uber autônomo, um serviço de streaming de vídeo, tal qual o avião, chutando um exemplo bem raso. Quais são as consequências disso? Quais são os impactos sociais, os impactos econômicos, os impactos de negócio? Como é que a gente monetiza isso? Como é que a gente trabalha marketing? Então, a ideia de prototipar uma ideia ou tecnologias de futuro, 10, 15 anos na frente, e analisar quais são as dificuldades, os benefícios, esse tipo de coisa. Então, é o design e o futuro enquanto laboratório. Isso aqui é um exemplo de design especulativo. O artista em questão, ele estava querendo criticar reconhecimento biométrico, ou seja, o uso da biometria que, na visão crítica dele, pode trazer sérias consequências de privacidade, você ser reconhecido em qualquer lugar, a qualquer momento, você não estar mais anônimo na multidão. Então ele bolou uns dispositivos que tem pouquíssimo de tecnologia, mas possivelmente foram impressos em 3D e tal, mas a ideia dele era você vestir esse tipo de artifício, esse tipo de artefato, para se disfarçar na multidão, não ser reconhecido por biometria. Parênteses, nós sabemos que biometria avançou de forma incrível. Isso aí já não rola. Até numa burca ou vestido de papangu, uma pessoa consegue ser reconhecida. Mas, de novo, o importante aqui não é a eficácia. O importante aqui é a crítica. Ele está preocupado com biometria sendo usada para acabar com a privacidade na rua. Ok? Esse artefato aqui é bem legal. Isso aqui veio de uma iniciativa da IDEO chamada Made in the Future.
e que eles pegam uma série de artefatos que eles criaram usando esse tipo de metodologia de dialogar com o futuro. E eles, basicamente, nesse caso aqui, isso aqui eles chamaram de The Master, se eu não me engano. E é um dispositivo que eles falavam, olha, é o seguinte, você quer um relógio. Então você desenha no papel a sua ideia do que deveria ser um relógio e expõe ao dispositivo e ele, sem você precisar fazer mais nada, ele vai reconhecer esse dispositivo e vai enviar para alguma fábrica ou impressora 3D fazer esse dispositivo dentro do que ele entende que pode ser um relógio bom, com as especificações abstratas que você passou para ele. Não tem uma tecnologia impossível aqui não, se você parar para pensar. É interessante o cara pensar, na verdade, em uma coisa que você deixa ele presente na sala e ele resolve o seu problema. Né? Isso aqui tem umas 10 startups que podem surgir só dessa brincadeirinha aqui. Um pouquinho, Marcelo. Detalhe que não existe nenhuma tecnologia impossível aqui, mas também não existe nenhuma tecnologia existente aqui para fazer. Quer dizer, essa tecnologia, esse artefato, ele de fato não existe, porque o que importa aqui não é a existência ou não dele. O que importa aqui é o diálogo. O que importa aqui é a gente dizer, é possível fazer esse tipo de coisa se essas tecnologias existirem. E se elas existirem, como é que vai ser o papel do designer? Qual vai ser o papel da fábrica? Qual vai ser o papel de um processo produtivo, de um processo de desenvolvimento de um novo produto? Se a gente tiver um troço desse em casa. Se eu tenho um artefato que vai fazer o que eu quiser a qualquer momento, será que as pessoas ainda vão se dar presente? Por exemplo, como é que isso vai afetar o comércio? Você pode ter um monte de história que vai decorrer disso para direções que você... Se eu fizesse um relatório aqui com cada uma dessas tecnologias e aplicações delas, nunca a gente ia chegar no mesmo resultado. Esse é bem legal. E por fim, vocês conseguem reconhecer mais ou menos o que é isso, né? Me parece que é alguém com uma solução de realidade aumentada que está olhando para uma garota que ele possivelmente, ou ele ou ela, possivelmente foi se encontrar com ela, foi ter um encontro com ela. E a gente tem algumas informações aqui. A gente tem o perfil dela em alguma rede social. A gente tem um grau de satisfação, o quão interessada ela está. Gamificado o negócio. Gamificado. E a gente tem uma inteligência artificial aqui que está dando os toques para ele. Pede tal vinho. Diz que ela está bonita. Isso é extraído de curta-metragem de ficção. Não seja um babaca. Inclusive o nome do aplicativo é Wingman. Wingman. E é o cara que te ajuda na paquera, né? O parceiro. Em inglês. Exatamente. O brother. De novo, temos essa tecnologia, ela de fato não existe no mercado, mas a gente não só tem todas essas tecnologias disponíveis já, como a gente poderia fazer um troço desse aqui no César essa semana. A gente poderia desenvolver um troço como esse, com as tecnologias que a gente tem hoje. Talvez menos com a inteligência artificial mais avançada, mas aí o Marcelo fazia esse papel. Mas, basicamente, essa é uma ideia de um design de futuro enquanto laboratório. Nós temos tecnologias, a gente podia combinar essas tecnologias, a gente pode combinar redes sociais, gamificação, inteligência artificial, reconhecimento facial, realidade aumentada em um serviço assim, que se chama Wingman. E vejam também a quantidade de implicações éticas e morais que a gente já tem testando assim, né? A ideia em termos de mercado, com certeza, muita gente vai pagar por isso, mas, imagina se a menina descobrir que ela está sendo avaliada por isso aqui, né? A vida dela está exposta, entendeu? Tem uma implicação ética aí bem forte, entendeu? Isso aqui é um belo exemplo de science fiction prototype. É o design e o futuro enquanto laboratório. A gente está testando ideias, está rodando essa ideia num ambiente virtual chamado mente, para ver implicações e... eu vou pegar a referência depois. A gente coloca nos comentários lá do YouTube, né? Uma coisa que vocês já devem ter percebido é que as três abordagens, apesar de serem diferentes, na verdade elas estão falando a mesma coisa.
Porque quando a gente cria um cenário, quando a gente está conversando, e principalmente quando a gente está falando de ficção científica, e se vocês leem ficção científica, vocês sabem disso, ficção científica ela é crítica, a ficção científica ela é um diálogo e a ficção científica ela é um laboratório. São essas três coisas que, separadas por aqueles caras, dão certos resultados e que a gente acha que, ok, elas, na verdade, elas são todas elas andam juntas umas das outras. Quando a gente vê um troço desse aqui, a gente tem críticas a ele, a gente consegue problematizar, né? A gente pode criar, pode ser um design especulativo, pode ser um design fiction, que a gente está conversando sobre possibilidades e a gente está testando essas ideias. Aí aqui a gente entra numa questão da ficção. Eu podia colocar... Isso aqui é aquela cena de Matrix, para quem não assistiu, eu acho difícil alguém não ter assistido, mas existe, né? Vocês têm o direito de não ter visto. É a cena em que ele oferece a pílula azul e a pílula vermelha, e sabendo que se ele tomar a pílula vermelha, ele continua... eu não me lembro se é azul ou se é vermelho. Azul ele continua na Matrix, na Matrix vermelha, e a vermelha ele sai da Matrix. Muita gente vê vários debates ao redor de Matrix e muita gente se concentra na questão das máquinas dominando as pessoas e de não viver na realidade. Para mim, o ponto mais interessante que Matrix prototipa, na verdade, é a seguinte questão. Se você tivesse algum recurso, fosse ele químico, virtual, o que seja, de sair da realidade, certo? Ou de você viver uma realidade mais confortável para não precisar lidar com o resto do mundo. Você tomaria essa pílula? Você se injetaria nesse programa? Você plugaria isso na sua cabeça? Isso é um debate importante, né? Você pensar, será que as pessoas elas vão construir artifícios para não precisar lidar com a realidade? Então tem vários filmes que de certa forma lidam com isso. Esse é outro debate interessante para quem não viu. Esse é um pedacinho do filme Ex Machina, que basicamente um cara desenvolve aí um robô humano extremamente perfeito e chama uma pessoa para fazer um teste de Turing, que é um teste de inteligência artificial nessa máquina. E o debate realmente ético, moral, que você pode extrair desse filme, que é mais relevante do que a possibilidade de se fazer um robô com isso em si, é o seguinte: caso fosse viável você fazer um robô capaz de sentir, de se emocionar e tudo, esse robô seria capaz de te amar de volta? Esse robô ia sentir tesão em você? Você iria gostar de viver com ele? Isso importa? O fato de ele ser um robô, o sentimento dele importa? Esse aqui é um caso parecido. Esse é um filme chamado Robô e Frank. A gente está com a população cada vez mais idosa, né? A curva mundial, entendeu, de desenvolvimento é cada vez você tem pessoas mais idosas e cada vez mais elas precisam de um cuidado especializado e a gente vai ter menos pessoas jovens para dar esse cuidado especializado. É aí que os robôs entram. Aí a pergunta é a seguinte: a gente vai se envolver com esses robôs, mesmo se eles não forem bonitinhos como o de Ex Machina, né? Interface feia e tal, a gente vai se envolver com eles? Imagine o Isaac, só que conseguindo se relacionar mais profundamente com você. Normalmente você já se relaciona de alguma forma com a máquina, mesmo sabendo que ela é uma máquina. Mesmo ela não tendo um grau de inteligência artificial, você se relaciona com ela. Quem nunca fez e aí Siri, tudo bem? Só para ela responder. Eu já fiz várias vezes. Minha filha, inclusive, tem um diálogo que já virou clássico na minha casa. Ela ligou o Siri e fez: e aí Siri, beleza? Beleza, Clarissa, suave na nave. E assim, todo mundo riu, aquela brincadeira, né? Eu ri, ela riu, a máquina riu, e todo mundo ficou de boa. E aí? Então, a gente vai se apegar a isso? Vai importar se a gente se apegar a isso ou não? Quem é que viu Her? Ela, né? Então, Her é um filme que o cara se apaixona por um Siri turbinadíssimo, né? Turbinadíssimo. E aí, importa? Importa, gente, importa. Esse debate é importante. A gente vai lidar com alguma situação parecida com isso em algum momento, né? Sim. Então, o que tem em comum em todas essas histórias que a gente viu aí, todos esses pontos, essas perguntas extremamente filosóficas? Eu acho que tem... Eu vi um artigo de galera que é pós-doutoranda em filosofia, se eu não me engano, ou era sociologia,
E o debate deles, dos caras lá no fórum na internet, era se deveria ser criminalizado ou não, não a fabricação, porque eles dizendo que não dá para impedir, mas a relação sexual com robôs crianças. Sim. Se isso era classificado como pedofilia ou não, se isso deveria ser criminalizado ou não. Existe um debate de pessoas na academia sobre isso. Porque eles estão vendo que isso vai acontecer. E aí? Então, o que é que tem em comum no que a gente viu até aqui? Ficção. Ficção científica. Você não tem condição de todo ser humano da Terra passar 18 anos da vida estudando para ter um pós-doutorado em filosofia, ou ciência da computação ou robótica para poder ter a liberdade de tratar sobre esse tipo de tema. A gente precisa trazer esses temas para as pessoas numa condição que elas consigam lidar com isso, interagir com isso e gerar empatia. É uma coisa importante de falar sobre futurismo e ficção científica. A coisa que mais perturba um futurista é quando chegam para eles, ok, você é futurista, então como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos? Eu não sei, cara. Eu não sei. E pior ainda, quando perguntam para um escritor de ficção científica, fazem o contrário. Não, mas aquele futuro que você escreveu, ele... Não aconteceu, não. Não aconteceu. Não aconteceu. Cara, Star Trek? Não aconteceu. Cara, claro que não aconteceu. Porque, no fim das contas, ficção científica e futurismo, elas não são sobre prever o futuro, elas são sobre discutir o futuro, influenciar o futuro, conversar sobre o futuro, prototipar esse futuro. É isso que futurismo e ficção científica fazem. E aí, esse cara aqui, William Gibson, o autor de Neuromancer e Johnny Mnemonic, Count Zero, Mona Lisa Overdrive e mais recentemente como é que é o nome do... História Zero. Enfim, dezenas de livros, cara super respeitado. Frequentemente chegam para ele com essa não pergunta, nessa afirmação. Você, no Neuromancer, o futuro que você descreveu, uma quase distopia, né, em que megacorporações dominavam o mundo e as pessoas iam plugar um cabo na cabeça e mergulhar dentro da internet. Não aconteceu bem assim, não. E tal. E aí, a resposta dele é essa, que, cara, você tem que entender um negócio. Eu não estou aqui prevendo o futuro, eu estou criando cenários, estou conversando sobre possibilidades. Eu estou dizendo para você que se a gente tiver formas ou melhor, se a gente tiver uma internet, uma rede de computadores, um mundo virtual, eventualmente a gente vai querer entrar nele. Eventualmente. E nisso, cara, ele foi spot on, assim, e acertou em cheio. E aí, falando sobre influenciar o futuro, o futurismo ele trata com isso aqui. Isso aqui é nosso, vamos dizer assim, é a primeira coisa que a gente enxerga de manhã. É o cone de futuro. Basicamente, ele descreve como é que a gente consegue enxergar futuros, ou como é que é o processo de enxergar futuros. A gente tem um presente, a gente tem alguns sinais de futuro, coisas que começam aqui e se replicam. Essas coisas, quando elas se replicam um determinado número de vezes, eles se tornam uma tendência. É um troço de mais ou menos 5, 10 anos. Quando a gente fala de tendência, a gente está falando nesse espectro aqui, tá? Mas esses sinais de futuro, eles criam outros sinais de futuro e vão criando desses futuros possíveis. Tem alguns que são impossíveis ou são implausíveis. Tem futuros plausíveis e futuros implausíveis. Então, dentro dessa quantidade de futuros, nós temos esses aqui, eles são plausíveis. Mas dentro desses aqui, tem um em particular que eu acho legal. Esse aqui me interessa. É um futuro desejável. É o futuro que eu quero. É o futuro que eu quero construir. Então, a gente volta para o início do cone e vê quais são as formas de construir esse futuro, fazer com que esse cenário que a gente criou, esse futuro desejável, ele se torne realidade. Lembrando, óbvio, que tem várias forças conflitantes, várias forças que estão
competindo por um futuro desejável ao mesmo tempo, e esse futuro, esse cenário nunca se realiza da forma que foi envisioned, né? Foi prevista ou planejada. Tá? Mas, beleza. O que é que science fiction prototyping, futuro, como é que essas duas coisas se relacionam? O que é que science fiction prototyping pode me trazer de bom em visão de futuro? Isso aqui, empatia. A gente acredita, eu e Marcelo, a gente acredita piamente que, primeiro, a gente sabe que conversar sobre o futuro é um troço muito complicado. Não é fácil de você dizer para alguém, não, eu estudo o futuro, eu olho para o futuro, eu crio cenários. Segundo, é extremamente difícil comunicar esse futuro, dizer para você, e mais difícil ainda é fazer você entender esse cenário num aspecto intelectual. Ainda por cima, a nossa experiência é que relatórios de futuro tradicionais de empresas grandes, que a gente não vai nomear, mas as maiores empresas de cenarização tem pouquíssimo impacto real. As pessoas não leem ou leem e não tem o que fazer com aquilo. Porque elas são chatas. Olha, por exemplo, em 1977, eu acho que foi 77, Isaac Asimov deu uma entrevista à televisão falando sobre o risco de não se ter um controle sobre o desmatamento na floresta amazônica. Ele alertou para o problema que tinha uma área que era interessante, não tinha controle de fronteira, as pessoas estavam começando a desmatar e era um ponto crítico. Tá? O outro relato que se tem de começar a se falar sobre floresta amazônica e o desmatamento foi a partir dos anos 90. Então, assim, ele escreveu, acho que centenas de livros. Algumas boas dezenas. Boas dezenas de livros, tá? Na casa de 100 pelo menos, não sei. Muita coisa, contos de livros. E, ele talvez tenha discorrido pouco sobre o impacto ambiental na América Latina. Mas os relatórios dos colegas cientistas dele e talvez dele próprio apontavam para esse problema. Já outros problemas que a gente toma muito cuidado, por exemplo, os textos de Asimov sobre robótica, as 3 leis da robótica, que aparecem nos contos dele sobre robôs, são utilizados hoje na academia por quem está desenvolvendo inteligência artificial. Então, assim, essas 3 leis da robótica, eu não vou lembrar a ordem certa para citar elas de cabeça, mas basicamente é não deixar um robô machucar uma pessoa, não deixar que o robô, por não fazer nada, deixe com que uma pessoa seja machucada, e a terceira ordem é evitar uma contradição entre as 2 primeiras. Certo? Se você tirar isso de um robô e para ele for mais rápido em linha reta, mas tiver a pessoa no caminho, ele atropela essa pessoa. E o importante é que isso é a base de qualquer construção de qualquer robô e inteligência artificial até hoje. Em qualquer laboratório se usa as 3 leis da robótica de Asimov para desenvolver inteligência artificial. E isso veio de ficção científica. Veio de ficção científica. E, além disso, além da gente achar que é chato, que é difícil, a gente acredita que existe algo além de simplesmente entender intelectualmente uma previsão, vamos colocar nesse termo, ou um cenário. A gente acha que existe um componente emocional muito mais interessante de não só compreender, mas sentir, experimentar esse futuro que está sendo relevado. Por isso que a gente acredita muito em science fiction prototyping e esse tipo de coisa. E a gente queria fazer um convite para vocês. A gente queria prototipar o futuro, ok? Talvez, possivelmente não vai dar tempo aqui, mas a gente vai deixar uma tarefinha de casa para vocês, para você de casa, ou do trabalho, para prototipar o futuro. Mas primeiro vamos entender o que é o futuro. A gente tem, quando a gente fala de futuro, a gente está falando de 3 tempos, ok? Imaginem 3 ondas, tá? Uma onda que começa lá em cima e que decai até desaparecer. Uma onda que começa bem no chão e vai subindo, quase
quase numa curva exponencial e depois se estabiliza, e uma curva que começa entre essas duas, sobe até acima da curva, da primeira curva, depois decai e some. É o que a gente chama de 3 horizontes. A primeira curva que começa lá em cima e decai é o horizonte 1, a que começa lá embaixo, que sobe e estabiliza, é o horizonte 3, e a que começa no meio, sobe e depois desce, horizonte 2. O que são esses 3 horizontes? O horizonte 1 é o presente, é o que a gente vive hoje. São essas câmeras, é esse smartphone, são nossos computadores, são coisas que existem hoje e que pela evolução tecnológica elas vão caindo em desuso gradual, desuso, até só sobrar muito pouca coisa, quase nada, e eventualmente até sumir. Pense numa máquina de fax, a coisa mais moderna que tinha na sua casa quando você era criança. Hoje ainda tem. tem. Você tinha uma. Pensa em COBOL. Boa, COBOL ainda existe hoje. Em algum rincão aí, mas existe. Tá? Horizonte 3 é o que começa bem embaixo. É o que a gente chama de sinais fracos. Começa a partir de sinais fracos. O que são sinais fracos? Sinais fracos são eventos, tecnologias, interações, pessoas, movimentos sociais, coisas, artefatos na forma mais genérica possível. São muito pequenos, muito pontuais, mas que têm um potencial de disrupção enorme. É o que é difícil entender esse conceito. A coisa mais próxima de um conceito científico é exatamente isso que eu disse, mas a gente prefere um termo muito mais prosaico, que é o efeito fudeu. Aquele tipo de coisa que quando você olha, você pensa, puta merda, fudeu. São aquelas coisas que são incríveis. É quando a primeira vez que o Google Self-Driving Car apareceu. Tá? Todos aqueles choques de futuro que a gente mostrou. O cara com um colete que tem 2 braços. São 2 braços robóticos. É um sinal fraco. Por exemplo, o litro. Tá aí, não tá, né? Litro. Não sei se vocês ouviram falar. Litro é uma câmera 3D que ela filma ao redor de todo um ambiente sem precisar se deslocar. Ela daqui, apontando para cá, não interessa. Ela consegue filmar atrás da minha nuca, no chão, embaixo da mesa, em cima, porque ela trata da refração do espectro luminoso usando algoritmos super complexos. Computação quântica, coisa extremamente avançada. Top. É um negócio que está em protótipo alfa agora, começou a ser comercializado, sei lá, $3.000, qualquer coisa do tipo. E é um sinal fraco. Por que é um sinal fraco? Porque ninguém sabe se o negócio funciona, mas tem um protótipo e imagina se isso de fato existir e funcionar, ferrou. Porque o mais legal do litro não é a capacidade dele de filmar atrás de suas costas, é transferir essa informação para um óculos de realidade virtual e você poder percorrer esse ambiente que foi filmado de forma estática. Ele filma aqui, mas eu consigo caminhar por trás de você e olhar atrás de você. Tem uma frase do William Gibson, que é: o futuro já aconteceu, ele só não está igualmente distribuído. Esse litro, para quem está envolvido com o projeto dele, os caras devem estar uns 15 anos trabalhando naquela porra. Então, para eles, isso já é a realidade há 15 anos. Sim. Para a gente ainda vai acontecer. A gente vai ter um negócio desse em algum momento na sala de estar da casa, a gente dizer, poxa, caramba, que legal. Então, mesmo jeito que se eu for para uma tribo isolada, o pessoal lá na Amazônia, essa minha camiseta vai ser o objeto mais tecnológico que o cara já viu na vida dele, certo? Tem tecnologias que já existem, que estão em fase de prototipação extremamente avançada e tudo mais, e que por uma questão de a gente resistir a essa informação, a gente provavelmente não vai ter interesse naquilo agora, ou não vai enxergar o que fazer com aquilo agora. Certo? Por exemplo, Bill Gates tem uma foto dele com um tablet, assim, 10 anos antes do iPad. Só que era um trambolho pesado que você só conseguia mexer com a caneta e precisava de um cabo para passar a informação para ele. Então o cara teve a visão de que um dispositivo que era só uma tela ia ser útil, você ia conseguir trabalhar a informação daquele jeito, mas ele ainda não tinha um ambiente disseminado tecnológico para conseguir lidar com aquilo, ele não tinha um Wi-Fi. Mas era muito fácil imaginar
como aquilo teria impacto na sociedade se esse troço fosse verdade. Se esse troço pegasse, que impacto que teria na sociedade. Isso é um sinal fraco. Do mesmo jeito que machine vision, experimentos de machine vision ou machine learning, linguagem, experimentos com linguagem natural, todo esse tipo de coisa são sinais fracos que, se acontecerem, terão um impacto profundo. Então, isso é um sinal fraco. Decorem isso, é importante. E a última curva, que é a curva do meio, é uma coisa intermediária. Imagine que, o futuro aconteceu, ele ainda não decaiu, ele existe agora e tivemos incrementos pontuais, ou alguns incrementos. Por exemplo, smartphones. Lembrando, eu sempre gosto de dar esse dado, porque as pessoas não lembram. O smartphone, do jeito que a gente conhece, tem 10 anos. Okay? O iPhone ele foi lançado em 2007 e 10 anos depois a gente não consegue viver sem esse dispositivo de memória, inteligência, conectividade e comunicação adicional. E a gente subestima totalmente essa tecnologia. Né? Se você parar para pensar, você está com o seu telefone no bolso, para você não é nada demais. Mas se o cara da Idade Média se descongelasse agora da criogenia e olhasse para você com o seu telefone e dizer, caramba, você tem todo o conhecimento da humanidade acessível na palma da sua mão. Sim. O que é que um Papa no século XVI não teria dado pelo Wikipedia, minha gente? Para controlar a galera ao redor dele com informação, certo? Então a gente absorve tecnologia e futuro de uma certa forma, de uma forma tão espontânea, uma vez que ele permeia a vida da gente, que não só não tem retorno, como a gente simplesmente subjuga e subestima totalmente isso. Então a gente tem que estar pronto, esse ponto de transição entre resistir e querer queimar na fogueira o cara que botou o smartphone e pegar o smartphone, acessar o Wikipedia e ser o cara mais esperto da vila, esse ponto de transição aí é onde a gente tem que navegar para conseguir enxergar as coisas adiante. E quando a gente fala de Horizonte 2, essas melhorias incrementais, o smartphone tem 10 anos, o iPhone 1 ele tem uma capacidade máxima de 8 GB de memória, um processador qualquer. 10 anos depois, a gente tem os mesmos smartphones, só melhorados, a gente tem um nível de inteligência artificial, a gente tem bem mais memória, 128 GB, 256, não sei o último iPhone qual é a capacidade dele, com processadores Snapdragon aí que dá cacetada e tudo, mas ele está fazendo a mesma coisa, só que bem melhor. Então, é uma melhoria incremental, tá? Ok, então a gente vai deixar uma tarefinha para vocês. Vamos fazer 2 exercícios. Vamos primeiro, vocês daí de casa e vocês aqui, pensem em sinais fracos. Coisas que vocês viram nas últimas semanas, de preferência nas últimas semanas, tá? 1, 2, 3 semanas. Coisas que tiveram aquele efeito fudeu, ok? Coisas, de preferência para esse exercício aqui, coisas relacionadas à tecnologia, mas estamos falando de qualquer coisa. Sociedade, movimentos, novos grupos de interesse, um tipo de novo de fazer música, qualquer coisa que vocês tenham visto que é muito único, muito específico, muito pequeno, mas que vocês pensaram, putz, que incrível. Imagina daqui a 10 anos, se vocês tiverem esse momento de maravilhamento, isso é um sinal fraco. Pensem nisso, ok? Quando vocês pensarem nesse sinal fraco, imaginem a primeira repercussão dele, daqui a 5 anos. O que é que esse sinal fraco, o que essa novidade vai trazer de diferente? Como é que isso muda essa própria tecnologia, a sua relação com essa tecnologia, outras tecnologias ou movimentos sociais ou impactos na cidade, no seu ambiente, no seu prédio, esse tipo de esse sinal fraco vai trazer. Por exemplo, um sinal fraco roubando de Mabuse, eu acho que foi Mabuse, não sei, roubando do pessoal, que a gente fez um exercício um dia desse. Vocês devem ter visto o hoverboard. Criaram finalmente um hoverboard, que na verdade era uma pista, colocaram um monte de magneto numa pista,
colocaram um supercondutor numa prancha e o cara conseguia fazer um skate flutuante. Para a gente, isso foi um sinal fraco. Opa, fizeram. Imagina daqui a 5 anos que colocarem o esquema de como fazer uma pista para hoverboard e como fazer um hoverboard, colocarem isso no, sei lá, num site maker, num fórum maker, colocarem na internet e as pessoas começarem a fazer, ter todo um movimento maker dedicado a criar as pistas de hoverboard. Então, em 5 anos, a gente pode ter uma primeira consequência, um movimento maker dedicado a fazer pistas e hoverboards. Um novo esporte olímpico pode surgir disso. Pessoas em casa com deficiência recorrerem a tecnologias com isso para ter acesso a parte da casa que elas não teriam antes numa cadeira de rodas. As possibilidades são... Esse primeiro sinal, ok, as pessoas fizeram. Uma consequência é as pessoas compartilharam isso e conseguiram replicar essa ideia. Agora imagina as consequências dessa consequência. Quando as pessoas estiverem compartilhando formas de criar uma pista de hoverboard e essa tecnologia, as tecnologias que possibilitam isso se tornarem ou mais simples, ou mais fáceis, ou mais disseminadas, ou mais comerciais, em que for disponível comercialmente hoverboards e pistas de hoverboards. Quais são as consequências disso? As consequências são, imediato, um novo tipo de esporte, um campeonato mundial de hoverboard daqui a 10, 15 anos, ou um tipo de equipamento para locomoção para as pessoas com necessidades especiais, baseado na tecnologia do hoverboard. Ou teremos carros autônomos que flutuam, ou teremos máquinas pesadas capazes de enfim, levar carga para lá e para cá com menos atrito. Consequentemente, a gente tem mais velocidade, a gente tem menos gasto de piso, a gente tem uma série de consequências. Então, pensem em desdobramentos. Como uma árvore, entendeu? Cada coisa que você imaginar, você pode pensar, e se? E aí você pode ir ramificando esses pontos. Okay. É interessante, deixa eu só mostrar aqui no Future Stream de novo, para o pessoal dar uma olhada. Interessante você perceberem que posso partir de uma premissa, o hoverboard, a gente consegue fazer um monte de gente em hoverboard, e aí eu consigo imaginar um esporte olímpico, aplicações para deficientes e aqui veículo de carga pesado usando essa tecnologia. Quanto mais você ramificar, mais você vai enxergando possibilidades. E assim, é interessante você conversar com um monte de gente, né? Você pega um especialista e fala, vem cá, isso é viável? Por quê? Daqui a quanto tempo? Você pesquisar, você estudar. Mas até você chegar lá, você vai ter que lidar com uma quantidade de informação tão absurda que você vai se perder. Então, é legal você partir de uma premissa, começar a criar em cima disso e faz uma história. Conta uma história. Pensa como é que é a vida de uma pessoa vivendo num mundo desse jeito. Entendeu? Esse é o nosso segundo exercício. Baseado na criação desse artefato, do desdobramento desse sinal em uma vez, 2 vezes, pensando que a 15 anos, ok, e se eu vivesse nesse futuro em que hoverboards estão disponíveis? Ok, daqui a 15 anos talvez seja meu filho que queira ter um hoverboard. Que futuro vai ser esse? Como é que vai ser a cidade, uma cidade em que existem pistas de hoverboard? Que tipo de nova especialidade médica, ou será que a gente vai ter um aumento em casos de trauma ou de fratura por causa de hoverboards? Ou será que a gente vai precisar de uma licença especial para hoverboards? Será que hoverboards eles dão interferência no sistema elétrico? E mais especificamente, como serão esses skatistas, essas pessoas que vão se apropriar da cidade de uma forma não baseada em rodas? Isso é um troço muito impactante, assim. Todas as cidades, as formas como a gente se locomove, em boa parte está baseado em rodas, baseado em
ruas baseadas em coisas sólidas. Imagine se a gente tiver um hoverboard, um elevado para um hoverboard, ou qualquer coisa do tipo de consequências sociais, tecnológicas, econômicas, industriais, políticas, ambientais, industriais, como muda a sua casa, como muda as suas relações com as pessoas, como muda a sua relação com o seu corpo, baseado nessa tecnologia. Só fazendo isso, só pensando, você já criou uma história na sua cabeça. E você criou uma história de ficção científica. A gente recomenda que você pegue um personagem, você, seu filho, seu vizinho, coloque um outro personagem, um amigo, alguém que se opõe, alguém que está dificultando o caminho dele, um conflito. Ok, ele precisa fazer algo, mas tem alguma coisa que está impedindo ele de fazer essa tal coisa. E um objetivo, ele vai fazer alguma coisa. Se você fizer isso, escrever 3 parágrafos, você criou um science fiction prototype. E eu tenho certeza, vocês daqui, vocês de casa, que a compreensão desse futuro que vocês pensaram, por acaso, esse simples desdobramento de uma tecnologia, de uma notícia que vocês viram no The Verge essa semana, vocês vão ter esse momento fudeu muito multiplicado. Vocês vão ter uma compreensão muito maior, tanto intelectual quanto empática, desse futuro. Legal. Gente, vamos abrir para pergunta agora. Perguntas, pode. Se vocês tiverem alguma dúvida, uma pergunta, quiserem conversar sobre Sci-Fi Prototyping, quiserem referências também, está aqui os nossos e-mails para contato. Não sei se alguém tiver online e quiser mandar uma pergunta pelo Twitter, @DreamMachineFS, lá no Twitter é o Twitter da gente, da Dream Machine, que eu vou estar dando uma olhada aqui. Mais perguntas? Dúvidas? Quem aqui, quando a gente estava falando da questão do cenário agora, com o hoverboard e tudo, enxergou alguma coisa? Viu um carro voador passando? Parou para pensar nisso? Quem aqui, sem querer, imaginou alguma coisa? Suécia. Mas aí é entender só essa questão de cultura também, né? Como é que a gente vai fazer que as pessoas se adaptem a essa nova realidade, né? Que é uma coisa muito forte. Né? Para nós que trabalhamos com tecnologia, obviamente é muito mais simples de visualizar. Nem todos. Eu ainda consigo ser um pouco resistente com algumas tecnologias tão disruptivas. Assim. Mas para as pessoas que são mais velhas, para os meus pais, para os seus pais que não são early adopters, né? Tipo, eles não conseguem se adaptar tão fácil à tecnologia. Pensa o seguinte, vamos lá, ônibus autônomos, certo? Só para vocês sentirem um pouco o quanto a gente consegue explorar isso. Todo mundo aqui deve ter tido histórias de conhecer um casal que se conheceu no ônibus, ou no trem, ou no metrô. Né? Todo dia se olhavam e tal. Transporte essa história para uma situação de ônibus autônomo, tá? E escreve aí uma historinha de romance entre 2 pessoas que estão no ônibus autônomo. Quando isso chegar aqui em Recife, você vai começar a enxergar um monte de diferençazinhas. Por exemplo, já entra aqui a Suécia, que vão ter que entrar na jogada. O cara que vai trazer o ônibus autônomo para cá, ele vai ter que entender que Recife não é sueco. Então, aí a galera vai querer entrar se empurrando, estapeando pela porta de trás e não pela porta do meio, não pela porta da frente, etc, etc, etc. O BRT daqui não é BRT, nem colocar. Então, assim, quando você faz essas transposições, né, você faz essas adaptações e você cria a história, você gera um monte de conflitos e pontos de atrito. Por exemplo, para quem é design, para a questão de experiência do usuário, você encontra um monte de coisa que, bicho, isso não vai dar certo aqui se não for feita uma adaptação. Aliás, um grande protótipo era justamente pensar nessa premissa que você disse. Um senhor de idade, uma senhora de idade,
tendo que enfrentar uma realidade simples, mas que é dramática, de pegar um ônibus autônomo. Um ônibus que, de repente, pode ser que com ônibus autônomos de inteligência artificial, o conceito de ponto de ônibus ele deixe de existir. Porque se eu tenho um sinal fraco, na Espanha, um sistema de coleta de lixo baseado na quantidade de lixo que você tem em uma lixeira, e um sistema determina a rota ótima para a coleta desse lixo, pode ser que eu transponha esse conceito para ônibus autônomos e ele pegue passageiros onde seja necessário. Então, o conceito de ponto de ônibus, ele vai embora. E aí, se toda a frota for automatizada, faz sentido ter um ônibus ou é melhor ter várias células separadas? Que talvez nem sejam carros, talvez seja só uma cabinezinha que você entre pé lá para ganhar espaço e ela... É um excelente cenário, Eu lembro de E a gente fica... E uma coisa importante para a gente pensar é que a ideia disso é ser uma brincadeira, ser lúdico, mas o importante é ter em mente que esse tipo de coisa que a gente está conversando é muito sério. Quando a gente fala, por exemplo, em uma biotecnologia fazendo as pessoas viverem mais, a gente está falando de previdência social, a gente está falando de emprego, a gente está falando de ocupação de uma população, a gente está falando de uma série de coisas que não tem a ver diretamente com essa tecnologia que a gente está falando. E quando a gente transpõe isso, coloca dentro de uma história, a gente consegue entender, a gente consegue sentir o que esse personagem está sentindo. Do mesmo jeito que a gente sente quando está lendo um livro, está lendo um conto bacana. Logo no começo, vocês mostraram aquele exemplo do kit de análise genética, né? Aí eu pensei assim, num futuro relativamente próximo, o uso recreativo disso, assim, junto um casal e quer imaginar como seria seu filho, e logo depois imaginei Gattaca, né? Que é aquela distopia, assim, que todo mundo... Acho que eu bati alguma coisa ali. Que todo mundo é geneticamente planejado e a consequência que isso tem em toda aquela sociedade e como funciona, assim. Isso é um exemplo fantástico. Como é sério, assim, esse tipo de coisa. Assistiu o Gattaca, deixa eu só trazer. Pensa numa sociedade em que todo mundo é, como ele falou, geneticamente planejado. E se você tiver um filho por acidente, né? Um filho realmente um filho do amor. Você estava lá, aquele negócio apaixonado, pum, fez, você engravidou. Você não escolheu se o seu filho ia ser o mais alto, o mais forte possível, dentro da sua combinação genética, o mais bonito. E o menino nasceu com um problema cardíaco. Esse cara vai conseguir emprego? Esse cara vai ser aceito em alguma universidade? Esse cara vai conseguir ter filho, vai conseguir casar, vai conseguir namorar? Ao mesmo tempo, se você tivesse a chance de acabar com o Alzheimer, você toparia desenvolver uma tecnologia baseada em genética, em genômica pessoal, que acabasse com o Alzheimer, ou que acabasse com a maior epidemia do mundo chamada morte? Você faria? Você salvaria a humanidade toda da morte, em definitivo, apesar de todas as consequências que isso poderia trazer, emprego, ocupação, superpopulação, impacto ambiental, etc. A gente convida vocês a testarem essas ideias, escreverem essas ideias. Se quiserem, manda pra gente aqui, os e-mails da gente estão aqui, porque a gente é nerd de futuro, a gente gosta de conversar sobre o futuro, a gente gosta de prototipar o futuro, a gente gosta de inventar distopias e utopias, a gente gosta enfim, de jogar o futuro. Então, está mais que feito um convite para continuar essa conversa aqui. Ok. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês, principalmente o pessoal que está online também. Valeu aí. Qualquer dúvida, está aqui o nosso contato e a gente vê vocês aí em breve, né? E novamente. Bom, obrigado, pessoal. Valeu.